Os olhos da fé. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana retrasada, nós, dando continuidade ao texto de Abacuque, no capítulo 2, nós falamos sobre o verso 6 e 7 e paramos no verso 8. Eu gostaria de dar continuidade, né? Vou fazer a leitura até o verso 11 e se pudermos ir até lá, a gente vai. Senão, a gente para nesse período. Eu tinha me proposto hoje a falar somente sobre o verso 8. Né? Mas não sei se seria um curto espaço de tempo. Como nós estamos muito tempo sem termos esse hábito, né? De manhã e domingo à noite, de ouvirmos a palavra de Deus, de um ministro ordenado, palavra exposta no culto, né? Eu acho que a gente tem assim essa ânsia, né? De falar com toda a liberdade. Vamos lá, diz assim, eu vou ler a partir do verso 6. Não levantarão, pois todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão, ai daquele que acumula o que... Ixi. Vou botar uma... Fica difícil aqui. Oba, voltou. Obrigado. Voltou aqui o ar-condicionado também? Volta, né? Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Querido, nós vimos na exposição passada que o que nós temos aqui é a mensagem também, né? Essa mensagem toda que está sendo transmitida a Abacuque para tempos futuros. Né? E, em especial, esses versos vão mostrar a retribuição de Deus sobre os homens, por causa dos seus pecados. Né? Então, o verso 8 vai delinear os motivos pelos quais Babilônia seria justiçada pela mão de Deus. E eu gostaria de, já dando continuidade, nós vimos no verso 6, que o verso 6 na realidade é a continuidade do verso 5, mostrando a hediondez e o engano, em que aqueles homens, ou seja, a Babilônia aqui representada, se mostrava, e a sua atitude demonstrava o juízo de Deus, apresentava o juízo de Deus, ou seja, o comportamento maligno e pecaminoso deles chamava sobre si a ira de Deus. E aqui, nesses cânticos, nesses cânticos de zombaria, esses povos que foram humilhados, esses povos que foram conquistados, esses povos que foram espizinhados, sofreram da crueldade da mão desses homens, são chamados a cantar um provérbio, zombando e dizendo que aquilo que eles fizeram seriam feitos com ele. A maneira como eles procederam seria trazido sobre eles a mesma maldade, a mesma retribuição. Eles iriam receber agora da mão de Deus. E o verso 8 vai mostrar os motivos pelos quais essas coisas acontecem. Diz assim: visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Esses motivos são agora delineados com precisão,
O sangue dos homens, a violência da terra, a devastação das cidades inteiras, os motivos que vão ser o alvo da retribuição divina. Por causa dessas coisas, o Senhor vai retribuir. O rei de Babilônia havia subjugado de tal forma todas as nações ao seu redor, que ele achava impossível, como nós vimos, e como nós vamos ver aqui, que nenhuma delas seria capaz de lhe fazer qualquer vingança ou qualquer oposição. Mas o texto da Escritura vai dizer que aqueles que sobraram desses povos se levantariam posteriormente para despojá-los, porque Deus entraria em disputas com eles por causa dos seus pecados. Ou seja, o modo como eles agiram na conquista dessas nações foram desumanos e egoístas. E a gente vê aqui que a Escritura está dizendo que Deus sempre julgará entre os homens. E a razão final para essa vinda do juízo de Deus foi a violência cruel que eles empreenderam a toda a criação. E é interessante nós observarmos isso, porque os elementos humanos e não humanos que são apresentados aqui são da alçada do Todo-Poderoso. Os homens, as suas terras, a cidade, os seus moradores sofreram uma violência indescritível por parte deles. E em virtude de todas essas razões combinadas que nós citamos anteriormente, eles, orgulhosos vencedores, vão sofrer uma retribuição apropriada. Olha que interessante aqui. Apesar de eles não terem essa noção, eles deveriam exercer justiça com misericórdia. Eles não sabiam disso, mas eles estavam sendo a vara de Deus ali naquele momento. Deus separou a Babilônia para trazer juízo sobre o seu povo, e isso é muito claro na Escritura, porque isso foi profetizado anos antes, muito tempo antes. Eles seriam a vara de Deus e não sabiam. Se você for ler a história, você vai ver que Ciro, acho que é o Ciro II, se eu não me engano, tinha o entendimento de que Marduk, que era o deus deles, que foi violado pelos babilônicos, que também serviam a Marduk. Há uma guerrazinha religiosa ali, entre os babilônicos. Ele se chama de vingador de Marduk para exercer o juízo sobre os babilônicos. Eu não vou contar a história aqui, mesmo porque ela se desenvolve muito. Mas esse era o entendimento de Ciro. E é interessante porque, por mais que os homens não atribuam a Deus, ou não conheçam ou reconheçam Deus como Deus, eles são instrumentos na mão de Deus para exercer o seu juízo, para exercer a sua justiça. E eles deveriam fazer isso de forma apropriada. Mas eles não fizeram isso. A soberba, a ganância e outros motivos estavam por trás do seu comportamento. E eu poderia chamar isso, essa realidade, essa situação para nós, fazendo uma pergunta retórica. Eles não sabiam que estavam exercendo o juízo de Deus, mas nós sabemos. Nós sabemos que quando nós agimos nomeados por Deus. Nós somos os seus representantes nesse mundo. Então as nossas ações devem representar isso. Se você é um profissional e trabalha em determinado lugar, você deve representar isso ali. Se você é um juiz, você deve representar isso. Se você é um policial, eu poderia dizer professor, em todas as áreas. Devemos exercer a justiça de forma correta nas nossas atribuições. E quando é que nós agimos dessa forma? No caso
aqui, que o juízo de Deus é uma coisa literal, ou seja, é a vara sendo trazida da mão do Senhor. Quando punimos o culpado de forma justa e agimos com humanidade na aplicação da pena, mesmo que isso cause dor, nós estamos agindo com justiça e misericórdia. Matthew Henry, em seu comentário, destaca as causas para essa retribuição divina. E você pode pensar assim, eu não sou um juiz, eu não sou um policial, mas você é pai. Você é um profissional, você é um irmão, é um amigo, é um filho. E em todas essas áreas, nós somos chamados a exercer juízo e justiça com misericórdia, sermos justos. Foi o que nós lemos, acabamos de ler aqui, com relação ao oitavo mandamento, nas nossas relações comerciais. Matthew Henry, em seu comentário, destaca as causas para essa retribuição divina. Como nós vimos aqui, primeiro, o sangue de homens e de milhares de vidas que foram sacrificadas por causa de uma ambição e egoísmo, e especialmente o sangue dos israelitas, que de modo especial é precioso para Deus. A Bíblia fala, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus justos, dos seus santos. A segunda causa, a violência da terra, por eles terem destruído tantas nações e destruído os frutos da terra, especialmente da terra de Israel. Aí nós vemos a responsabilidade que nós temos com as coisas que são criadas, com a criação. O Senhor nos colocou como mordomos da criação e devemos cuidar dela. E a terceira causa, a violência na cidade. Eles haviam transformado cidades inteiras em montões de ruínas, especialmente a cidade santa e todos os habitantes dela. E é interessante que você vê isso em alguns conflitos, determinados locais, determinados lugares, em guerras e conflitos mundiais. Se bem que hoje em dia essas coisas não acontecem tanto. Determinados lugares históricos são preservados, determinadas situações ou regiões são preservadas. Essas foram as causas do juízo de Deus. E aí Matthew Henry conclui que a violência feita por homens soberbos para prosperarem e enriquecerem irá prestar contas em outro dia por aquele a quem a vingança pertence. Eles vão prestar contas disso. A Escritura está cheia de exemplos, mostrando que o juízo de Deus vem nesse mundo. Por mais que não seja um juízo completo, cabal, mas aponta para esse juízo final. Se nós olharmos a história da humanidade com olhos da fé, por meio de uma cosmovisão bíblica, você vai ver isso. Você vai ver que reinos sobem e reinos caem. E por que essas coisas acontecem? Porque o Senhor se cansa deles. Olha a conclusão de Palmer Robertson quando comenta esse verso. Ele diz: a mensagem de juízo recíproco deve imprimir sobriedade, moderação e equilíbrio à visão sentimental das civilizações modernas. Se cada pessoa, ao cobrar juros excessivos, percebam a ligação que ele faz. Nós estamos falando de um conflito, de uma guerra física. Mas olha a ligação que ele faz. Por que existe essa ligação? Porque esse é um princípio que está sendo apresentado aqui. Ao cobrar juros excessivos dos devedores, considerasse que nas dispensações de Deus ela deverá receber o mesmo tratamento que aflige, tal pessoa poderia ser levada ao arrependimento. Continua ele no seu comentário: seus políticos e comandantes das forças militares, acostumados a agir de modo brutal e impiedoso, entendessem que eles e seu povo um dia haverão de receber o mesmo tratamento das mãos daqueles que eles oprimem. Um lamento genuíno a Deus por misericórdia, num contexto de arrependimento, poderia tornar-se mais frequente.
Conquanto os moinhos de Deus moem vagarosamente, eles moem excessivamente finos. E eu gostaria de continuar a reproduzir literalmente esse comentário, porque as palavras e conclusões que Palmer Robertson tira são cirúrgicas para o nosso tempo também. E ele diz assim: esse provérbio expressa em sua forma memorável, deixa bem claro que o Todo-Poderoso está excessivamente preocupado com assuntos não religiosos, e está, entre aspas, da desumanidade do homem para com o homem, não apenas em alguma eternidade distante, nebulosa, mas na vida presente. A mão da justiça divina deverá retribuir ao povo conforme as suas obras, embora os pratos da balança da justiça final esperem a eternidade. Este exato momento mostrará uma equidade maior do que a princípio parecia. Olhe para o nosso país. O nosso país sofre na mão de homens iníquos. Lembra o que eu falei no início, ali no momento da nossa confissão de pecados? Se nós tivéssemos como igreja vivido o Evangelho, isso poderia ser diferente. Se a igreja de Cristo militasse verdadeiramente no Evangelho e na graça de Deus, essas coisas poderiam ter sido diferentes. Mas como é que nós vemos as nossas igrejas? Muitas das nossas igrejas são ambientes forjados por uma ideologia socialista. Um cristianismo socialista, ao ponto de alguns pastores pregarem que Atos capítulo 2, capítulo 4, 32 a 34 é comunismo. Olha aqui o comunismo. É absurdo. É absurdo. Absurdo. E outras coisas mais. Mas sabe o que consola o nosso coração também? É que esses homens não ficarão impunes. É isso que a Escritura está dizendo. Eu estava pensando nas guerras e batalhas que o povo de Deus desenvolveu ali no Velho Testamento. Muitas batalhas e guerras duravam dias. Às vezes uma batalha em si começava de manhã e terminava à noite, uma única batalha, sem um momento para vamos dizer assim, uma resfriada, porque todo conflito tem aquele momento de grande eclosão, de grande, e os dois lados combatem, e aí há vamos dizer assim, uma arrefecida nesse combate. Então um descanso para as tropas se reorganizarem para um novo conflito. E aí você vê isso ali no Velho Testamento. O povo de Deus lutando, brigando. E eu não estou dizendo que a nossa luta agora é física. Na realidade, eu como cristão não vou lutar num exército físico por causa do Evangelho. Posso lutar no exército físico por causa do meu país. Mas por causa do Evangelho, a nossa luta é de outra forma. E nós sabemos, é só pegarmos os exemplos na Escritura e na história da igreja e ver como a igreja se comportou quando foi perseguida, quando pessoas se levantavam para matar os cristãos. É só olhar a história e a Escritura e a gente vai ter um bom exemplo de como devemos nos comportar nesse tempo. Mas o que é interessante nesse contexto é que muitas vezes o povo de Deus não tinha necessidade de lutar. Muitas vezes o exército inimigo se desfazia pela confusão que existia dentro dele. Não foi um exemplo, foram vários exemplos. Deles escutarem uma trombeta, ou ouvirem alguma coisa e começarem a ter medo e estarem matando uns aos outros, ao ponto dos judeus chegarem em determinado lugar e ver todos mortos e pegarem os despojos.
E isso é um exemplo, por quê? Porque o juízo de Deus vem e eles mesmos vão se destruir. Muitas das coisas que nós estamos vendo hoje não terá necessidade de nós nos levantarmos, necessariamente falando. Eles mesmos irão se destruir. Eles mesmos irão se digladiar, irão matar. Lógico, isso não é literal, né? Mas metafórico, uns aos outros. Como nós vemos nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria de concluir o verso 8, esse trecho, e dizer para os irmãos que Deus não está alheio à maldade e à perversidade que vemos nos nossos dias. Governos injustos, impiedade, ganância e opressão. O Todo-Poderoso está excessivamente preocupado com os assuntos não religiosos, entre aspas, da desumanidade do homem para com o homem. Abra Isaías capítulo 5, verso 23. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Isaías capítulo 5, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ai dos que são heróis para beber vinho, verso 22, valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Ai, isso é uma maldição. É um lamento sobre eles. Abra Provérbios capítulo 17. Provérbios capítulo 17. Verso 15. Olha o que a Escritura diz. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que nós temos visto na nossa sociedade, não só no nosso país, é essa inversão de valores. Aqueles que estão no lugar mais alto, que deveriam julgar, são piores do que criminosos, porque agem por meio do lucro e de interesses que não são o bem-estar de uma sociedade. Interesses próprios. Quantos textos na Escritura nós temos direcionados aos juízes ímpios da terra? O Senhor não está alheio a essas coisas. Pode ser que eu e você não vejamos esse juízo temporal de Deus, mas a Escritura nos garante que Ele virá. Não há como fugir da justiça do Deus Todo-Poderoso. O juízo de Deus pode parecer demorado a nós, homens, mas esse juízo vem nesse mundo. E ao exercer o juízo de Deus, Babilônia não deveria, voltando aqui ao caso de Babilônia, espraiar toda a sua loucura. Eles deveriam usar de humanidade com aqueles que foram conquistados. E nós vemos ali no relato do profeta Abacuque, ele reclamando dessa ferocidade. Lá no verso 15, ele diz assim, que levanta o inimigo como um anzol, pesca com arrastão e ajunta na sua rede. E a linguagem que ele usa aqui, apesar de ser uma linguagem figurada, era a imagem literal do que acontecia. Eles enfiavam um gancho no lábio inferior dos cativos e amarravam-os numa fila e saíam arrastando. Se eles não eram levados por ganchos, eles eram arrastados como bichos. Outros eram vazados os olhos e as suas famílias e seus filhos eram mortos diante deles. Como diz lá, 2 Reis, capítulo 25, verso 7, aos filhos de Zedequias mataram a sua própria vista e o vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. A impiedade, a crueldade desses homens, mostrada por meio das suas ações. E por mais que nós não estejamos em conflito de guerra,
não é uma guerra civil, não é uma guerra entre países, né? Como nós vemos aí no Oriente Médio e em outros lugares. A impiedade se mostra no mesmo grau e da mesma forma. Eles não têm temor. Uma das coisas que me impressionou nesse período de pandemia, depois de todas essas problemáticas de corrupção, as pessoas sendo presas, políticos sendo presos, governadores, prefeitos se aproveitarem dessa situação para roubar. Às vezes eu penso em mim, porque quando você, por exemplo, você está fazendo alguma coisa errada e você vê que o bicho está pegando, né? Que outras pessoas estão sendo pegas, estão sendo presas, né? Que aquilo de errado está sendo pego, descoberto. Poxa, a primeira coisa que você fala, opa, vou andar de mansinho, não vou dar mole, não vou fazer mais isso, para não ser o próximo. Mas percebam a impiedade desses homens. Eles se lançam vorazmente, tirando proveito, mentindo, para ganharem financeiramente ou politicamente com essa situação. Esses homens são impiedosos. E o que eles fazem é pior do que Babilônia fez. Porque se eles estivessem no lugar desses homens, eles fariam muito pior. A maldade, a vileza demonstrada no coração desses homens, eles mostram não ter honra. E o pior, temor nenhum de Deus. E é isso que faz um homem não ter medo de nada. Nesse sentido, medo de nada no sentido de fazer coisas ilícitas. Acharem que estão acima do bem e do mal e que ninguém vai tocá-los. E que humanamente até parece ser verdade. A Escritura vai dizer completamente o contrário. E ela vai falar para esses homens que não querem ouvir que o dia deles está chegando. Lembra que na última vez eu terminei citando um filme e que iria citá-lo agora, mostrando que até mesmo na guerra existe honra. Até mesmo num conflito armado existe honra, que muitas vezes se perde, mas que é cultivado pelos melhores. Eu estava vendo um filme sobre Hércules, eu não sei se vocês já viram esse filme, e depois de uma investida lá sobre supostos inimigos, ele foi contratado para preparar um exército e aniquilar aquele suposto soberano tirano, que na realidade não era, ele foi enganado. E aí ele vence a batalha e traz os reis, né, presos em cadeias, prisioneiros. E quando os reis derrotados entram na cidade, as pessoas começam a jogar coisa podre neles. Então, um dos capitães da guarda, né, que era o segundo, né, o general lá, o capitão lá, principal do rei, na história Creso, né, coloca o pé para que aqueles homens caíssem no chão, humilhando-os assim ainda mais. Hércules olha aquilo e diz assim, basta. Nós não devemos tratar guerreiros tão valorosos dessa forma, com tanta humilhação. E aí ele pega aquele homem, levanta do chão, e aquele homem diz assim, Hércules, você não é como eles. Isso é exercer piedade. Vocês já ouviram falar sobre a regra de ouro na Bíblia? Seria um princípio básico nas relações entre homens, que muitos chamam de regra de ouro, né? E que se refere a Mateus capítulo 7, verso 12.
que diz assim: tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A regra de ouro diz que devemos ativamente buscar e tratar os outros como gostaríamos de ser tratados em todas as coisas. Quando entendemos que existe um Deus, que é juiz sobre todas as coisas, quando entendemos que, apesar da nossa situação, estamos na mesma condição de que do nosso subordinado, do que o nosso soldado, do que aquela pessoa que trabalha para mim, ou sei lá o quê, as pessoas que convivem aí ao nosso redor, nossos vizinhos, estamos na mesma situação. Somos humanos, temos fraquezas, temos debilidades. E não tratamos essas pessoas com dignidade. Nós mostramos a falta completa de temor a Deus. E essa regra vai nos mostrar, fazer aquilo com as pessoas que queremos que façam conosco. Como o ser humano é naturalmente autoamante e egoísta por causa do pecado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento demonstra também o nosso pecado. E que ele deve ser expiado, vamos dizer assim. Essa não seria a palavra. Quem expia os pecados é Cristo, mas em perceber que eu devo desejar o bem para aquele meu irmão. E como nós vimos lá em Salmos capítulo 15, até mesmo muitas vezes com o nosso prejuízo. Não é isso que Paulo fala em Coríntios? Chega para a igreja de Corinto: vocês deveriam sofrer o dano, são vocês que estão fazendo o dano. Não é assim. Babilônia é castigada por causa do prazer que tiveram com a voracidade e a falta de qualquer tipo de piedade nas conquistas com os povos que foram subjugados. Isso aí nos dá um ponto focal, porque a forma como devemos tratar os outros é a forma como queremos ser tratados. Amar ao próximo como a si mesmo. Obedecer esse mandamento nos mostra que amamos aquele que é o legislador e juiz, o Deus soberano. Queridos, eu vou parar por aqui. Mas eu gostaria de falar à igreja sobre esses momentos que nós temos vivenciado. Não sei qual será o desfecho. Não vejo uma situação pacífica para que a situação se resolva. Não vejo. Não sou vidente, Posso estar errado. Quero estar errado. Mas nós temos que orar. Entender que essa guerra não é política. Que nós não podemos ficar de fora. Por mais que você não queira ir nessas passeatas ou essas outras coisas que têm se desenvolvido aí pela nossa nação, uma coisa que você não pode deixar de fazer é orar. Orar para que Deus esteja levantando pessoas para exercer o juízo e a justiça, para que o Evangelho possa ser pregado e vivido no nosso país com liberdade. Muitos cristãos morreram por isso. Foram presos, sofreram por causa disso. E será que nós estamos dispostos a isso?
pedir coragem ao Senhor para não sermos covardes. E na hora que se exigir de nós um testemunho fiel da verdade, que possamos proclamar com a nossa boca esse testemunho. Que o Senhor esteja nos dando graça. Porque naturalmente somos medrosos e queremos fugir dos problemas. Queremos evitá-los. E uma das maneiras de evitar um problema é não criá-lo. Mas quando outros criam para nós, aí a coisa fica difícil. Se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Se depender de vós. Quando não depende, nós precisamos recorrer àquele que pode nos sustentar, que é o nosso Senhor. Nós vamos ver a perseguição saindo de dentro da igreja. Como foi na história da igreja. Nós precisamos pedir ao Senhor coragem para não abrirmos 1 milímetro daquilo que cremos, daquilo que pregamos e vivemos. E precisamos pedir misericórdia de Deus, porque nós não somos perfeitos. E uma coisa que nós podemos fazer é orar como crentes, como cidadãos, se envolver como podemos nos envolver licitamente, sem que o nome do Senhor seja difamado, né? Mas amamos também esse país onde nós nascemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que tenhamos em mente, independente dos desfechos ou do que possa acontecer, a justiça e o juízo se estabelecerão. E é isso que nós esperamos. Pode ser que a justiça desse mundo não seja perfeita, não será. Creio que esses homens sofrerão de uma forma ou de outra, porque não se pode ficar impune por muito tempo diante de tamanhas atrocidades. E quando essas coisas acontecem, como nós vemos na Nabucodonosor, é para que eles reconheçam, se arrependam dos seus pecados. É a longanimidade de Deus. Mas apesar dessa longanimidade ser uma paciência ilimitada, existe um limite. Um limite em que o Senhor diz, basta, o pecado dele já chegou ao limite insuportável. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, esteja nos sustentando nesses tempos de grande dificuldade. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós.